A graça e a paz a todos que estão vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Beto e quero nessa noite trazer uma palavra de Deus ao teu coração e dar uma palavra a você, talvez, que esteja vendo esse vídeo e está distante de Deus, que optou por se afastar do Senhor. É tempo de voltar. E eu espero que essa palavra ministre ao seu coração e você entenda que somente em Deus, ao lado de Deus e junto com Deus, nós podemos vencer todas as coisas. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus para dentro dele trazer algo da parte do Espírito ao nosso coração. O texto dessa noite que nós vamos ler é Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, onde a palavra de Deus diz assim: Continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura, e aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes para matar ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, conheçamos esse texto da palavra de Deus a respeito do filho pródigo. O que às vezes não conseguimos perceber é que muitos de nós, em especial e principalmente nesse tempo de pandemia, de afastamento social, onde as pessoas têm talvez uma desculpa para não ir à igreja, para não buscar a face de Deus. É claro que alguns lugares estão com isolamento, onde não se pode ter essas reuniões. Mas muito mais nesse período as pessoas têm se afastado de Deus. Eu perdi as contas de quantas pessoas que eu conheço, ex-ovelhas minhas, amigos, pessoas que tinham uma vida junto a Deus, que amavam estar na casa do Senhor, mas que se afastaram de Deus totalmente, porque se apaixonaram por aquilo que o mundo tem para oferecer. E é verdade
que Satanás ele sempre está colocando diante de nós, né, na nossa presença, coisas agradáveis, né? Ele chegou a tentar o próprio Jesus, dizendo: tá vendo tudo que tem aí no mundo, todas essas coisas são minhas e eu dou a quem eu quiser, né? Se tão somente você me adorar, tudo será teu. Então o tempo todo o diabo está colocando isso, e nossa natureza humana ela também tem essa sede, esse desejo de buscar as coisas dessa terra, como se isso fosse nos trazer felicidade. E é o que acontece com esse rapaz aqui, esse filho pródigo, que ele pede a herança do pai e ele deseja, né, ali provar daquilo que o mundo tem para oferecer, daquelas coisas que ele talvez ouvisse falar, talvez já tivesse percebido por observação a outras pessoas fazerem. Ele também queria viver aquilo. E muitas das vezes nós também estamos com esse desejo no nosso coração. Talvez você tenha com essa sua sede, esse seu desejo que temos na nossa carne de provar das coisas do mundo, tenha se afastado de Deus, tenha deixado de ir à igreja, tenha deixado de congregar, tenha deixado de buscar o Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. É tempo de voltar. Jesus ele está às portas. Está muito próximo da volta do Senhor. Os tempos são difíceis, são. As aflições vêm. A ir à casa de Deus, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, buscar as coisas de Deus, não pode ser um peso para nós. Davi, certa feita, ele escreve ali no Salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos de nós perdemos a alegria de estarmos na casa de Deus? Quantos de nós usamos de todo subterfúgio para podermos não ir à casa de Deus, de todas as desculpas possíveis para não irmos mais à casa de Deus? Quantas pessoas que foram ovelhas minhas, pessoas que eu conheci, amigos, que estão afastados do Senhor, e quando você liga tentando trazê-los de volta para perto de Deus, eles dizem: eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. E eu, de certa forma, eu concordo, não é o fato de eu estar numa igreja que me faz ser servo de Deus, mas é fato que quando eu me afasto da comunhão da igreja de Deus, do povo de Deus, certamente eu também vou me esfriar. Certamente eu também vou, essa chama, esse fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós, ele vai se apagar. Esse jovem, o desejo dele era pegar a herança dele, e ele pede essa herança do pai em vida. Ele vai, ele gasta com tudo aquilo que ele queria, todos os prazeres, só que aquilo não preenche ele, até que tudo aquilo se acaba. E ele se vê sem nada, e ele gasta com meretrizes, com os prazeres da carne. E por fim, quando tudo isso se acaba, quando tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele fez e aquilo não preenche ele vai trabalhar para outra pessoa, né? E ali começa a se alimentar da comida dos porcos, desejar comer essa comida dos porcos. E ele traz à memória a quem era o pai dele, né? Ele diz: meu pai tem tantos trabalhadores, né, que tem o que comer, e eu estou aqui nessa situação, já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá e vou dizer: pai, pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ser chamado de teu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. Ele põe a mão na consciência. O que ele faz é o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, quando Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que ele faz é isso. Ele traz à memória aquilo que dá esperança. Ou seja, quem é seu pai? Ele se lembra de quem é o pai, a vida que ele tinha junto ao pai, a qualidade de vida que ele tinha, o quanto ele era feliz e ele não sabia. Muitos de nós, às vezes, estamos buscando essa felicidade nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, tentando preencher esse vazio com as riquezas dessa terra, com os prazeres. Mas a única coisa que você vai conseguir achar aí é vazio, meu irmão. A única coisa que o mundo tem para te oferecer é um vazio sem tamanho. O vazio do nosso coração. A única coisa que pode satisfazer de fato nossa vida, que pode nos realizar, nos fazer completos e totalmente realizados, é Deus, é o Senhor. Porque com Deus nós não precisamos
de mais nada, como diz os Salmos, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Tendo o que comer, com que nos vestirmos, estaremos com isso contentes. Porque quem preenche esse vazio é Deus. Se você tirar Deus dessa equação, só sobra o vazio. Mas se estiver esse vazio dentro de você e você colocar Deus, não é necessário mais nada. Então é tempo de voltar. Você que se afastou de Deus, que talvez esteja vendo esse vídeo, que não tem tido mais desejo de ir na igreja, às vezes você até quer ir, mas não tem mais vontade. Você quer ler a palavra de Deus, mas não vem mais nenhum desejo. Você orava antes, mas você não consegue mais orar. É hora de você voltar. Deus, ele está com os braços abertos. É interessante que quando esse filho cai em si e ele volta ao pai, o texto da palavra de Deus aqui diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Na cultura judaica, geralmente o menor vem até o maior, ou seja, o filho deveria vir até o pai, né? Como quando alguém ia à presença do rei, o rei estendia ali o cetro e a pessoa entrava, era uma autorização. Assim também o menor vem até o maior, mas aqui o pai o avista de longe, era como se o pai estivesse aguardando, ansioso a volta daquele filho. E quando ele o avista, ele corre de encontro ao filho, não é o filho que vem até ele, é ele que vai até o filho. Ele o abraça, ele o beija, né? Diz aqui o texto da palavra de Deus. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o boi, também o matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Deus está te esperando com um anel para colocar no seu dedo. Deus está te esperando com a sua vestimenta para te vestir novamente. Deus está te esperando com uma festa para te receber. Não existe pessoas, qualquer pessoa pode se afastar de Deus, pode se desviar, pode ter um momento difícil na vida que não consegue mais permanecer, seja por uma circunstância que aconteceu, alguma coisa que passou na sua vida. Mas Deus está com os braços abertos para correr ao seu encontro, para te abraçar e dizer: você é meu filho. Independente, Deus, ele não conta o que você fez. Como disse um certo pregador, nada do que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Ele já te ama ao extremo. Por isso que a palavra de Deus em João, no Evangelho, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele te ama. Ele está esperando por você. É tempo de você voltar. Há momentos que precisamos colocar a mão na consciência e dizer: eu tenho que voltar para Deus. Por mais que as pessoas tentem te julgar, Deus vai estar com os braços abertos para te receber, para te abraçar e dizer: você é meu filho e eu vou te restaurar. Amém? Então, se você tem estado distante do Senhor, seja por não conseguir mais orar, você tem sentido seu coração afastado de Deus, não consegue mais ler a palavra, é tempo de voltar. Deus quer te restaurar e o momento é esse. Amém? Deus possa abençoar a sua vida nessa curta palavra, possa derramar da graça, da bênção e do amor dele sobre o seu coração, e que o nome dele possa ser glorificado em todo o seu ser. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Você que não conhece o nosso canal, faça sua inscrição, vai lá no YouTube, clique lá em canal Reflexão de Vida, faça sua inscrição. Amém? Certamente vai ter palavras ali que vão abençoar muito o seu coração. Deus te abençoe ricamente.